Índias há que não conhecem homem algum de nenhuma qualidade. Estas deixam todo o exercício de mulheres e imitam os homens e seguem seus ofícios, como se não fossem fêmeas. Trazem os cabelos cortados da mesma maneira que os machos e vão à guerra e à caça com seus arcos e flechas, e cada uma tem mulher que a serve, com quem diz que é casada, e assim se comunicam e conversam como marido e mulher. Olá pessoal, obrigada por vocês estarem de volta ao meu canal, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre homofobia e colonialismo. E para isso eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre as bases do colonialismo. Na segunda parte a gente vai ver a relação entre heteronormatividade e patriarcalismo. E na terceira parte eu vou falar sobre a participação da igreja na construção da heteronormatividade. Então vamos lá? Bem, em relação às bases do colonialismo, a gente pode trabalhar especialmente com 2 categorias: a lógica binária e a ideia de raça. A primeira se refere à forma como o homem europeu pensa. E a gente vai ver que esse pensamento se opera a partir de binarismos, ou seja, a partir de oposições, onde de um lado vai estar o bem, outro lado vai estar o mal, de um lado vai estar o civilizado, o outro bárbaro, de um lado moderno, do outro primitivo, aquele que não sabe pensar por si mesmo, que precisa de tutores. E em relação à ideia de raça? Bem, a ideia de raça vai caminhar junto com essa lógica binária, e assim o homem europeu vai dividir o mundo em raça branca e raças não brancas. Sendo que essa raça branca vai participar do primeiro paradigma que eu citei, né? Ou seja, do civilizado, do moderno, e as raças não brancas vão fazer parte daquele segundo paradigma, que é o paradigma do primitivo, do atrasado, do não evoluído. Muito bem. Agora, como essas 2 categorias trabalham na construção da homofobia? Bem, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: se esses conquistadores que invadiram essas terras só sabem pensar a partir da lógica binária, só vão existir para esse homem 2 gêneros: o gênero feminino e o seu oposto, o gênero masculino, que vai ser dado a cada um no momento do seu nascimento a partir do seu sexo biológico, genital, como se esse fosse então o modo natural das coisas, tá? No final das contas, o que eu acabei de dizer aqui é a definição de cisgeneridade, ou seja, uma pessoa que nasceu, que tem o sexo biológico feminino e cuja sensibilidade, energia, né, a energia a partir da qual ela lida com o mundo também é feminina, né? Ou a pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino e cuja energia, cuja sensibilidade na forma de lidar com o mundo, de ver as coisas, de sentir, também é masculina, onde o sexo biológico corresponde à sua sensibilidade. É isso. E em relação à identidade sexual, também só vai existir uma. Essas pessoas cisgêneras, que eu acabei de citar, vão sentir atração sexual afetiva em relação ao seu sexo oposto. E acabou essa história. Ou seja, essa lógica binária, ela não vai de jeito nenhum considerar ou respeitar ou reconhecer a ampla gama de sexualidades e identidades que existem entre essas 2 oposições. Enfim, a heteronormatividade trazida pelos colonizadores nunca vai reconhecer as dissidências tanto de sexo quanto de gênero. E assim, só a título de exemplo, para além dessa heteronormatividade, né, desse homem ou mulher cis
heterossexual, em termos de dissidência de gênero, a gente tem o homem trans, a mulher trans, né? E em relação à dissidência de sexualidade, temos o bissexual, o pansexual, enfim. Dissidências essas que hoje nós conhecemos por causa exatamente das lutas dos movimentos LGBTQIA+. E vejam bem que essa sigla não comporta todas as variedades de gênero e de sexualidade, tá? Bem, em relação à raça, né? Onde é que a ideia de raça entra na construção dessa homofobia, né? Ela entra se a gente pensar que quando esse homem europeu chega nas Américas, invade as Américas, ele vai imediatamente relacionar as relações homossexuais ou não heterossexuais que ele vai encontrar aqui como parte dos desvios das raças não brancas, os quais ele vai se empenhar, unido à igreja, em corrigir. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link do vídeo sobre a ideia de raça, que está assim bastante completo e vale a pena vocês assistirem. E por favor, não deixe de dar seu like se gostarem. Bem, de fato, o que vai acontecer é que quando esse homem europeu aporta nas terras indígenas, eles de fato vão encontrar uma diversidade de gênero que a Europa não reconhecia de forma alguma. Tanto é assim que os tupinambás já tinham duas designações para identificar a homossexualidade masculina, que eram os timbiras, e a homossexualidade feminina, que eram as caco-imbeguiras. E agora então a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é a relação entre heteronormatividade e patriarcalismo. Mas antes eu vou pedir a vocês que, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, curtam e comentem também, dê as suas opiniões, se vocês concordam, não concordam, se vocês já leram alguma coisa sobre isso, onde vocês leram, o que vocês leram, né? Deem sugestões também de leitura ou vídeos, certo? Então vamos lá, vamos formar a nossa comunidade, gente, porque só trocando é que a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir se conhecer melhor, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é a relação entre patriarcalismo e propriedade privada. Bem, acompanhado da heteronormatividade, esses conquistadores também vão trazer o sistema patriarcal, né? E o que é o sistema patriarcal? Em linhas gerais, a gente pode dizer que é o sistema que identifica dentro da família construída a partir da heteronormatividade o homem como o líder, como o elemento dominante. E existe uma relação muito estreita entre patriarcalismo e propriedade privada. Ou seja, caberá a esse líder masculino, né, esse homem, zelar pelo patrimônio da família, cuidar para que este patrimônio se mantenha concentrado dentro da família. E para ter essa garantia de que a propriedade vai se manter dentro da família, a figura da mulher ela é fundamental e vai funcionar também como uma das propriedades desse chefe familiar, desse homem, tá? Por quê? Porque ela é responsável pela produção da prole, né? E essa prole, por sua vez, que vai dar continuidade e multiplicar esses bens, essas propriedades privadas dessa família, né? Inclusive, é interessante notar aqui o pacto, né, que existe, né, dentro desse sistema patriarcal. Quem vai citar isso é a Cida Bento, no seu livro Pacto da Branquitude, né, que ela vai dizer que onde existem relações de poder desiguais, vão existir pactos, né? E dentro desse sistema patriarcal, um dos pactos é esse, que todos estejam unidos na preservação e multiplicação dos bens da família, do patrimônio, né, das propriedades privadas. E a partir daí a gente entende por que esse sistema patriarcal ele vai ser totalmente avesso a qualquer tipo de família que não nasce a partir de uma relação heterossexual. Porque essa família ela não vai produzir a prole, né? E aí, como é que ficam esses bens, né? Como é que ficam essas propriedades? Para onde elas vão? A homossexualidade e todas as demais dissidências sexuais e de gênero representam uma ameaça para esse sistema, né?
inclusive para o controle desses bens, né? Tanto dentro da família quanto em relação ao próprio Estado, né? Afinal de contas, o Estado também ganha com esse sistema, com a partilha de bens, né? Com os inventários, enfim, o poder, o status quo sai ganhando. E aí eu vou aproveitar também para indicar para vocês um short no qual eu falo sobre patriarcalismo, né? E eu vou deixar aqui na descrição o link desse shorts, tá? Patriarcado no Mundo Moderno. Vale a pena vocês chegarem lá, darem uma olhadinha. E, mais uma vez, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então, a gente pode ir então para a última parte desse vídeo, que é a participação da igreja na construção da heteronormatividade. Essa construção, ela vai acontecer especialmente a partir da interpretação da igreja sobre a história de Sodoma e Gomorra que está lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Então, os teólogos medievais, eles vão entender e olhar essa cidade como uma cidade tomada pela perversão, né? E essa perversão, ela vai estar caracterizada especialmente pelas relações homossexuais, né, entre homens, porque as relações sexuais entre mulheres, como cita o especialista Luiz Motti, elas não eram muito citadas ou consideradas pela igreja nessa época. Bem, a gente pode até dizer que as mulheres nem existiam, né, na verdade, né? Então é normal que eles não olhassem para esse tipo de sexualidade. Então, a partir daí, a igreja passa a relacionar sodomia com homossexualidade masculina. E como é que ela vai participar dessa construção? Ela vai dizer que, como a gente já sabe, toda relação sexual tem que ter como objetivo último a procriação. Qualquer outro tipo de relação sexual vai ser totalmente condenada e considerada como um pecado. Por quê? Porque eles vão considerar o coito anal, por exemplo, um desperdício de sêmen, né? Um desperdício de vida, porque não vai gerar filhos, não vai gerar prole. E assim, conforme a igreja, junto com o poder político, né, vai tentando definir, né, o que é a relação sexual natural, as relações homossexuais vão se transformando cada vez mais em algo não natural, em relações não naturais, em desvios, no que os teólogos chamavam de peccatum contra naturam. E assim, desde então, né, desde aqueles tempos, que a homossexualidade vai começando a ser relacionada com pecado, com erro, com desvios, com perversão, algo que até hoje, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de informação, muitas vezes é visto dessa forma, né? O que vai se configurar como que a gente hoje chama de homofobia. Por isso é que eu falo sempre, repito, não tem como ser livre vivendo em uma mente colonizada. É necessário, urgente, que a gente divulgue, fale sobre essas informações, né? E quebre, rompa com esses conceitos que foram criados, né? E que são considerados algo natural, normal, que é assim mesmo. Não, mas não é, eles foram criados. E assim como eles foram criados, construídos, eles podem ser desconstruídos. E é por isso que nós estamos todos aqui. E outra coisa também que a gente tem que pensar é que, seguindo essa lógica binária europeia, que também é hierárquica, né? Tem que existir uma hierarquia, as relações sexuais, elas vão ser sempre pensadas a partir da ideia de que tem que existir um agente e um paciente, um sujeito e um objeto, um dominante e um dominado, né? E como ficam então as relações não heterossexuais? Quem é o paciente, quem é o agente? Tem gente que ainda fala assim, né? Que vê o homossexual masculino, né? Especialmente fala: mas quem é o ativo, quem é o passivo? Não tem nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque pensa a partir também dessa lógica binária, dessa lógica herdada. E tem que ter um dominador e um dominado. Tem que
tem que ter um sujeito e um objeto, né? Por isso que essas relações não heterossexuais, né, elas são muito complicadas de se entender, elas são muito complicadas de se lidar por causa dessa herança, né, que a gente pensa de forma binária, né, e hierárquica também. Bom, e para terminar, eu queria falar rapidamente sobre a questão do nosso machismo de cada dia, né? O que acontece? O antropólogo Luiz Motti, ele vai dizer que diante do cenário demográfico da colônia, onde o número de brancos era muito menor diante dos indígenas e mais adiante dos africanos escravizados, esse controle social, incluindo aí as normas sexuais e de gênero, vai ter que ser muito mais violenta, muito mais truculenta aqui nas Américas do que foi lá na Europa. Ou seja, esse cenário vai exigir uma demonstração de virilidade muito mais intensa por parte do conquistador do que existia na Europa. E é aí que o Luiz Motti encontra, então, a causa, né, a razão do nosso machismo, né? A razão da presença de um machismo tão exacerbado entre nós, né, que vai resultar muitas vezes no feminicídio. E não só o machismo, né, a misoginia também, enfim, a homofobia aqui nas Américas, ela vai ser um elemento fundamental para garantir a hegemonia do homem branco europeu. E é isso, pessoal, eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido o que eu falei. Que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de comentar, não esqueçam de se inscrever. Tem muita gente que assiste aos vídeos e que não estão inscritos. Se inscrevam, isso tudo fortalece o nosso canal, fortalece a construção da nossa comunidade, que ainda está em construção, né, gente? Então vamos lá juntos. Até o próximo vídeo.